Missa do 12º domingo do tempo comum. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. As nossas reflexões para a mesa da palavra. Vou começar com a nossa historinha e hoje uma história real. Um jornalista na Guatemala, devido às denúncias que havia feito das violências cometidas contra os mais fracos, foi ameaçado de morte. Ele escreveu então uma carta dizendo o seguinte: dizem que estou ameaçado de morte. Talvez aconteça o que acontecer, estou tranquilo, porque se me matarem, não me tirarão a vida. Eu a levarei comigo, dependurada no ombro, como um bornal de pastor. Dizem que daquele a quem se mata é possível tirar tudo previamente, como se faz hoje em dia. Os dedos das mãos, a língua, a cabeça. Seu corpo pode ser queimado com cigarros, ele pode ser serrado, partido, despedaçado, esquartejado. Tudo pode ser feito com ele. E aqueles que lerem estas linhas talvez se comovam profundamente e com toda razão. Eu não posso dizer que me comovo, porque desde menino alguém soprou em meus ouvidos uma verdade incontestável, que é, ao mesmo tempo, um convite à eternidade. Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem tirar a vida. A vida, a verdadeira vida, fortaleceu-se em mim quando, através de Pierre Teilhard de Chardin, aprendi a ler o Evangelho. O processo de ressurreição começa com a primeira ruga que sulca o nosso rosto, com a primeira mancha de velhice que aparece em nossas mãos, com os primeiros fios de cabelos brancos que surpreendemos em nossa cabeça um dia qualquer ao nos pentear, com o primeiro suspiro de nostalgia por um mundo que se desata e se afasta de repente diante de nossos olhos. Se estou ameaçado, é ameaçado de vida e não de morte. De que devemos ter medo hoje em dia? Jesus, por 3 vezes, segundo o evangelista Mateus, vem nos dizer para não ter medo. Interessante, porque a repetição na Bíblia já quer dizer da importância daquilo. Agora, quando se repete 3 vezes, é porque é algo realmente muito forte, muito para ser levado muito a sério. Esses da chamada pós-modernidade são tempos também de grandes medos. Vivemos tempos de grandes medos, sem dúvida. Uma grande cultura do medo, e esta tem levado a uma busca pela proteção individual, bem maior, bem além ainda do que aquela a ser propiciada pelo Estado. A vida com os seguranças privados, a vida nos condomínios fechados, o crescimento das empresas de segurança, a desconfiança em relação às pessoas, o medo de sair à noite, o medo das pessoas desconhecidas, diferentes, e até mesmo o medo das pessoas de casa demonstram este tremendo medo atual. Diante do medo, não se costuma reagir de uma maneira única. Em frente a ele, podem haver 3 jeitos bem distintos de reações. A primeira, com certeza, totalmente positiva, eis que nos leva à precaução,
à tomada de cuidados, a não sermos temerários, a planejarmos melhor as nossas ações. Mas há duas outras atitudes que tomamos diante do medo que são terríveis. A primeira é a paralisia, o medo que gera a não ação. O medo que nos faz ficar prisioneiros de nós mesmos, criando em torno ao corpo uma capa protetora, tal qual o caracol se fecha em sua casinha portátil. É o medo que nos faz justificar a omissão pelo cuidado que é preciso tomar, para não ferir susceptibilidades, para não gerar incômodos. Esta paralisia acontece por um pequeno tempo. Logo em seguida, ela faz com que se busque uma rota de escape. O medo também pode provocar o ataque. É por medo que um gato acuado salta sobre o pescoço de quem o encurrala. Reparem que tanto o medo que causa a paralisia e a consequente fuga, quanto aquele medo que gera o ataque, possuem o mesmo motor, e a este motor se pode dar o nome de covardia. Jesus nos fala de 3 medos bem específicos em cada uma das vezes nesse evangelho, a nos impelir para a coragem da fé. O primeiro medo é o da verdade. Nada permanecerá escondido. Todas as verdades se tornarão claras e evidentes. Este medo da verdade o tem, por exemplo, os corruptos. Diante de tantas denúncias de corrupção, assustados, podemos ter a impressão de que as coisas hoje em dia estão piores. Mas cabe diante delas nos perguntarmos também se não é porque, devido à maior transparência, devido à internet, devido ao trabalho da imprensa, se tenha uma maior clareza das coisas. O segundo medo do qual Jesus nos fala é o medo da nossa história de hoje. Ele nos diz para que não tenhamos medo daqueles que matam o corpo, que pisam e arrasam com a casca. Eles não podem atingir o mais profundo de nós mesmos. Dizia o Pequeno Príncipe que o essencial é invisível para os olhos. Falando de outro modo, poderíamos nos fazer a seguinte questão: se temos fé em Deus e professamos que Ele é todo-poderoso no amor e no cuidado, por que ter medo? Por que ter medo? O último medo do qual nos vem falar Jesus é o medo daquele que o nega diante do Pai. Nosso Senhor está a nos dizer que se o testemunharmos diante das pessoas da qual não devemos ter medo, Ele também irá nos testemunhar um dia. Nos dará a sua carta de recomendação, diríamos talvez hoje, diante do Pai bondoso. Não podemos nos esquecer de que Mateus escreve seu texto para as comunidades judaicas, que viviam grandes medos, inclusive os da perseguição física que levava ao martírio. Hoje em dia, em nosso país, não temos mais necessidade desse tipo de medo. Mas até que ponto, por não sermos atacados na nossa fé e seguimento de Jesus, nos tornamos quietos e acomodados? O cristão é um eterno insatisfeito aqui na terra. Eis que aqui não é o nosso lar. Acho que, para terminar, vale lhes contar uma segunda história, como a primeira, também real. Lá pelo século IV, nos tempos em que reinava em Roma o imperador Constâncio, filho do Constantino, aquele famoso que tornou o cristianismo aceito, a igreja experimentava naqueles dias uma grande expansão e consequente aumento da credibilidade. Visto de mais distante, aquele parecia ser
um momento de graça. Afinal, a igreja tomava parte do poder e os cristãos, de perseguidos, passaram a ser admirados. Santo Hilário de Poitiers, um homem, um grande santo que vivia nessa época, profeticamente enxergou, oculto sob este cenário bom, a tentação. E a denunciou numa oração que dizia, dentre outras coisas, a seguinte: Ó Deus Todo-Poderoso, que bom teria sido se me houvesse concedido viver nos tempos de Nero e de Décio. Pela misericórdia do Senhor, eu não teria tido medo dos tormentos. Haveria até de ter me considerado feliz em combater seus inimigos declarados e sofrer pela fé. Mas agora temos que lutar contra um inimigo oculto, insidioso, que nos acaricia o ventre, mas nos leva ao fogo do inferno. Vejamos que Hilário vem nos trazer um medo bom. O medo do comodismo, o medo da mesmice, o medo de considerar que tudo está bem. Eis que a fé não está sendo combatida pela força. Em nossos tempos também precisamos ter este tipo de medo. É preciso recear a nos acomodarmos e assim fechar os olhos e não perceber o diabo se introduzindo nas coisas que parecem ser boas. Inácio de Loyola, um santo que veio ao mundo cerca de 1000 anos depois de Hilário, irá nos ensinar que o capeta costuma se disfarçar em anjo de luz para nos confundir. 3 pistas para ajudar a nossa reflexão. De que eu preciso ter medo? Como costumo reagir diante dele? Sofro de paralisia, fujo, ataco. Professo Jesus pela vida ou tenho uma fé intimista e que só se mostra nos templos? Além desse nosso comentário mais longo, nós continuamos também nos domingos e todos os dias no nosso canal do YouTube Evangelho em 1 Minuto com o nosso comentário curtinho, não é? Em 1 minuto. Até quase 2 em algumas vezes, mas em 1 minuto e 20, 1 minuto e meio geralmente. Ok? Um bom domingo e não tenhamos medo.